Olá, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Para você que é mergulhador de profundeza, seja bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar nessa palavra e vamos aprendermos sobre dízimo, né? Um tema aí bem polêmico, mas hoje nós vamos sair da superfície, né? E eu vou trazer aqui para vocês estudos detalhados sobre esses vários dízimos que a Bíblia relata, né? Esse vídeo que eu vou gravar é a pedido, né? A pedido de uma pessoa que tem dúvida sobre dízimo, e então aqui nós vamos esclarecer, né? O Espírito Santo de Deus vai esclarecer você aqui, só um conduto do Espírito Santo, né? E ele vai trazer aqui para mim, para você, para todos nós, o entendimento correto. Nas denominações que cobram, que ensinam, né, sobre dízimo, eles pegam textos, né, como o texto que nós vamos ler hoje, que é a primeira referência a dízimo, que é o dízimo de Abraão. Aí eles põem lá, né, pega 2 ou 3 versículos, e Abraão devolveu o dízimo de tudo, né? Aí, quando nós não vamos nos aprofundar para entendermos o contexto, aí a gente pensa assim, nossa, mas realmente eu li aqui, ó, Abraão devolveu o dízimo. Só que a gente não entende o contexto dessa devolução de dízimo. Que dízimo foi esse que Abraão devolveu, né? Porque o dízimo que as denominações cobram é o dízimo do seu salário. Mas o dízimo que Abraão devolveu não foi o dízimo do salário dele. E esse dízimo que Abraão devolve, ele devolve uma única vez, e a Bíblia não relata mais Abraão devolvendo o dízimo todo mês, como é cobrado no sistema religioso, né? Então, nós vamos entender, né, o contexto de tudo isso hoje. Nós vamos estudar sobre o primeiro dízimo, né? Primeiro dízimo que se fala. Então, para começar, eu queria dizer para vocês que a prática de dizimar, o que é dízimo, né? Dízimo é uma oferta. Dízimo é um princípio. É um princípio que está relacionado a ofertar, né? Porque o dízimo é sim um tipo de oferta. Dízimos está relacionado à gratidão. Dízimo está relacionado à justiça, né? Como Jesus, ele fala lá para os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, né? Que os princípios, né? Não deveria ser negligenciado, né? Que é o amor e a misericórdia. Então, dízimo é tudo isso. Dízimo é um princípio que remete a amor, misericórdia, né? Tá envolvido em tudo isso. Então, dízimo é uma coisa tão extraordinária. Eu tenho certeza que você, depois que nós estudarmos tudo aqui que o Espírito Santo vai trazer para nós, você nunca vai enxergar dízimo do jeito que você foi ensinado até hoje. Porque o dízimo que nos é ensinado, né, pelos religiosos de hoje, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com o dízimo da Bíblia. Porque, para começar, o dízimo na Bíblia, ele nunca foi dinheiro, né? Nunca foi dinheiro. Então, esse dízimo que se cobra hoje do seu salário, ele é uma invenção do homem, não é o dízimo bíblico, né? Porque o dízimo bíblico não é ligado a dinheiro, é um princípio que está ligado a muitas coisas, inclusive com primícias. Então, vamos ler a história toda para nós entendermos, né? Não só pegar aqui o versículo que diz que Abraão deu dízimo de tudo, mas vamos entender a história, vamos entender o contexto de tudo isso. Eu já quero falar aqui para vocês, ó, que eu vou tratar separadamente. Eu vou falar aqui sobre o dízimo de Abraão, eu vou falar sobre o dízimo de Jacó, eu vou falar sobre o contexto de Malaquias, o que estava acontecendo naqueles dias. Eu vou falar sobre os dízimos nos dias de Jesus.
e vamos falar sobre a nova aliança. Então, vamos fazer tudo separadamente, vamos mergulhar na profundidade da palavra, para a gente não ficar pegando um texto aqui, outro ali, fora do contexto da história do texto, né? E inventar um monte de heresia e de mentira, que é isso que o sistema religioso faz, né? Então, vamos lá. Se você tem ouvido para ouvir, ouça, né? O que a palavra de Deus tem para dizer. Então, antes de Abraão dar o dízimo, né? Já existia essa prática. Essa prática não se inicia em Abraão. Essa prática já, inclusive, entre os povos comuns, era uma prática pagã, né? Essa questão da gratidão, né? De ofertar como gratidão. Então, vamos ler, porque você vai ver a riqueza desse texto, do ocorrido neste evento, onde os religiosos, né? Eles tiram só o dízimo, e eles deixam para trás todo o contexto dessa história, que é incrível, e você vai ver hoje. Então, vamos lá. Pega aí a sua Bíblia, seu bloquinho, para você anotar e você não se perder. Então, vamos lá, ó, capítulo 14 do livro de Gênesis. Então, vamos ler. Diz assim, ó, naquela época, Anrafel, rei de Sineá, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ele tinha se aliado derrotaram os reis em Asterote, Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savi-Kiriataim e os Oreus desde o monte de Sei até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adamá, de Zeboim, de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anafel, rei de Sinai, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e os de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram no poço, e os restantes escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos cavalhais de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, no norte de Damasco.
recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele lhe havia aliado ao rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Stavim, isso é, vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao céu e ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você. Então, vamos parar por aqui. Então, nós lemos esse texto todinho, né? E se nós não discernirmos o texto, a gente vai achar que foi apenas uma batalha, né, entre reis e Abraão vai lá e ele resgata o seu sobrinho, enfim. Mas vamos entender o contexto dessa situação, do ocorrido que está aqui? Então, vamos lá. O que essa história está mostrando para mim e para você? Primeiro, a gente entende que isso aqui é uma batalha que está ocorrendo. É uma batalha de reis. Toda essa história aqui, ó, a história desse resgate, ela tá contando o final de tudo isso. Isso aqui tá lá no Apocalipse, nas entrelinhas, né? Olha como você vai, sua mente vai abrir agora para você entender isso aqui, ó. Esses 10 reis, eles estavam lutando, mas olha só, vamos ver os detalhes na entrelinha de tudo isso, ó. Aqui diz que esses reis, há muitos anos, eles já vinham conquistando o território e vencendo todas as nações ali no seu entorno, né? E depois de 12 anos, né? 12 anos, o que significa o número 12? O número 12 é governo. Depois de 12 anos, né? Eles se rebelaram. Chegou a plenitude, chegou o tempo do governo. Então, esses reis, eles se rebelaram. E eles começaram, né? A batalha. E essa batalha justamente ocorre onde? Num vale. E quando você vai estudar lá o contexto do Apocalipse, você vai ver que no final dos tempos, os reinos, eles vão guerrear entre si, eles vão se juntar e eles vão batalhar, inclusive em um vale. E aqui tem mais, né? Não é por acaso que aqui fala de 9, né? São 9 nações, né? E aqui entra também Abraão, né? Para lutar. Então, se somarmos esse 9 aqui junto com Abraão, formam-se 10, né? 10 lutando. E aí, olha só o que é impressionante, né? Que essa batalha, essa história está contando a respeito de um resgate, né? Alguém está sendo resgatado nessa história, né? Então, esses reis, né? Eles vão para a batalha. E olha que coisa impressionante, né? Deixa eu voltar aqui no texto para falar direitinho. Ó, os detalhes dessa batalha, ó. Então, diz assim, ó. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços. E o restante escapou para os montes. Isso aqui quer dizer o que para você? Que nessa batalha que está mostrando aqui, remetendo lá ao futuro, vai ter aqueles que vão fugir para os montes, vai ter aqueles que vão cair, que vão ser presos, mas também vai ser aqueles que vão escapar, porque quando os reis entram lá para cercar e destruir, levar cativo, né, Sodoma, nem todo mundo é levado preso. Olha aqui, ó, olha o texto, ó. O restante escapou para os montes, assim como vai ocorrer lá no final dos tempos, no final dos tempos vai ter justamente uma batalha como esta batalha que ocorreu aqui,
E vai ter aqueles que vai ser pego, vai ser preso, mas vai ter aqueles que vai fugir, aqueles que vai escapar para os montes. Olha só. Os vencedores saquearam. Tanto é que um desses que escapa é o que vai lá falar para Abraão que o seu sobrinho tinha sido capturado. Então, eles saquearam tudo, né? E levaram tudo. Aí o versículo 3 diz que alguém que tinha escapado veio e relatou a Abraão, que vivia próximo, né? E Abraão, quando ele viu que o seu parente tinha sido levado cativo, o que ele fez? Ele pegou os 318 da sua casa. O que significa esse 318? Os 318, ele significa a inicial do nome de Jesus, né? E aí, ele pega esses 318 homens e ele vai para a batalha para resgatar o seu parente. Quem é o nosso parente próximo que nos resgatou? Jesus. Então, Abraão, ele sai e vai para a batalha, assim como Jesus vai sair do céu e vai vir batalhar no vale contra aqueles que vão ser reunidos, né? Lá na batalha, esqueci o nome agora. Na batalha final, onde Jesus ele vai, né, pisar o lagar da ira ali, Jesus ele vai vir para resgatar, né, para resgatar os seus e para vencer, né, para vencer a batalha e resgatar o seu povo. Então aqui Abraão, ele vai para essa batalha para resgatar o seu parente próximo, assim como Jesus, né, nos resgatou, nós que somos, né, o parente próximo, e ele vem resgatar. E aí, olha que incrível, né? Não por acaso, Abraão, ele vai num horário que é um horário que a Bíblia sempre está relatando, né? Com a volta de Jesus, é o horário da meia-noite. Então, Abraão, ele vai de noite, assim como lá, vocês recordam lá na parábola das virgens, né? Que fala que meia-noite o noivo chega, né? E ouve-se uma voz, né? Uma voz que grita, lá vem o noivo. Isso quer dizer que nem todos dormiram, que há alguém que estava acordado, alguém que estava acordado grita. Todas as moças, as donzelas, elas estavam dormindo, tanto as nécias quanto a prudente, mas tinha alguém acordado, alguém que grita, né? Olha o noivo. Mas aí, voltando aqui pro texto, né? Abraão, ele vai à noite, e saiu em perseguição dos inimigos, né, até Dan. Atacou-os durante a noite em grupo e assim derrotou e perseguiu eles até Damasco. Então, Abraão, que aqui é como símbolo de Cristo, né, ele vai lá resgatar o seu parente. Ele resgata o seu parente, ele vence aqueles reis, né? E ele consegue ali os despojos daquela batalha, né? Porque a nação, o rei que vencia é quem tinha o direito aos despojos da batalha. Então, Abraão, ele recupera tudo e ele recebe os despojos desta batalha. Então, toda essa situação aqui, esse contexto está apontando para o fim de todas as coisas, né? Deus fala assim, que ele revela o fim desde o princípio. O fim já está escrito aqui no princípio. Então, nas entrelinhas, essa história aqui, que a gente passa por ela e lê assim e não entende nada, ela está justamente nos mostrando o conflito que vai acontecer entre as nações desse mundo, os reinos desse mundo, no final dessa época, e Jesus virá resgatar o seu povo, representado aqui em Ló, né? Então, depois que Abraão ele volta vitorioso, né? Nós já vimos que os 318 aqui, né? Ele significa a inicial do nome de Cristo, ou seja, quem venceu aquela batalha não foi Abraão, quem venceu aquela batalha foi Cristo. Inclusive, é isso que nós vamos ver aqui na fala, né, do sacerdote Melquisedeque.
Aí vamos aqui para Melquisedeque, que nós já entendemos que a história do resgate de Ló está mostrando o final dos tempos, quando Jesus ele vem resgatar os seus. Mas aí, olha que interessante, ó, quando Abraão ele volta, né? Ele não vai em nenhuma igreja, ele não, primeiro que nem existia santuário. Então, Abraão, ele não sai com intenção de levar aquele dízimo em canto nenhum, porque não tinha lugar para depositar. Não existia nem sacerdócio levítico ainda. Não tinha templo, não tinha nada. E quem sai ao encontro de Abraão, quem vai para receber, quem vai para buscar, né? É justamente o sacerdote, olha só. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Então, vamos entender aqui. Então, Melquisedeque, né, que é um sacerdote que já existe antes do sacerdócio levítico, né? Ele vem e ele traz para Abraão pão e vinho. O que esse pão e vinho que esse sacerdote traz, ele simboliza? Aqui, meus irmãos, está simbolizando a nova aliança no sangue de Cristo. O pão que representa Cristo, o pão da vida, e o sangue é a nova aliança. Essa entrega aqui de dízimo não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com esses dízimos que esse povo pede aí. Esse dízimo aqui, ele não foi para nenhuma instituição, ele foi entregue na mão de um sacerdócio, né? Cuja linhagem, ele não tem princípio de dia, é o que o escritor de Hebreus vai dizer lá, que a linhagem sacerdotal de Melquisedeque é segundo, né? Como é que se diz? Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vejo tanta gente na internet falar tantas heresias, que este homem ele era descendente de Sete, que ele era uma pessoa, mas a Bíblia deixa claro que ele não tinha princípios de dias, ele não era uma pessoa, né, com pai, com mãe, ele não tem genealogia humana, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, olha que confusão que as pessoas fazem na mente, misericórdia. Então, Melquisedeque, né, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, né? Porque no céu, entenda que no céu já existe uma Jerusalém, e no céu existe também um santuário. Então, tudo que tem na terra é sombra daquilo que tem no céu, né? Então, Melquisedeque traz ali o sacerdócio, a representação do sacerdócio, né, da nova aliança, porque Jesus ele não foi sacerdócio de uma aliança humana, como a aliança dos levitas, né? Jesus ele vem como na sua descendência da tribo de Judá, e a tribo de Judá ela não tem o sacerdócio. Quem tem o sacerdócio é a tribo de Levi. Então, quando esse sacerdote Melquisedeque ele vem aqui trazer pão e vinho, ele vem aqui representando uma nova aliança, aliança no sangue de Cristo. Ele vem aqui representando um outro sacerdócio. Então, esse dízimo aqui, esse sacerdócio, tudo isso aqui aponta para a nova aliança. Não tem nada a ver com a antiga aliança, não tem nada a ver com levita, e muito menos com a igreja do dia de hoje. Entendeu? Então, Melquisedeque traz pão e vinho, né? E abençoa Abraão. Então ele traz pão e vinho, símbolo da nova aliança, né? A aliança lá no Calvário. Então ele abençoa, ó, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então essa batalha, né, que Abraão foi e ele venceu, não foi ele que venceu, né?
Quem venceu foi Jesus. Jesus venceu essa batalha, né? Porque humanamente, impossível, 318, né? Vencer todos aqueles reis que nós vimos na história, que durante muitos anos ele já vinha destruindo todos os reinos ali, crescendo. Então, aqui diz, né, que e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Então, Abraão não deu o dízimo para nenhum ser humano. Abraão não deu esse dízimo aqui em nenhum local físico, de templo, de nada. Esse dízimo que Abraão deu aqui não é o dízimo de fruto de trabalho dele, não é dízimo que ele trabalhou. Você não vai ver citando em nenhum outro lugar da Bíblia que Abraão tenha voltado a dar dízimo, não. Esse dízimo aqui foi único, exclusivo. E esse dízimo aqui, ó, lá na frente, quando Moisés ele vai construir o tabernáculo, antes de instituir os dízimos levíticos, né, de alimentos, que fique bem claro, o que ele pede primeiro para o povo? Ele pede uma oferta, ele pede que o povo leve, né, ouro, prata, né, coisas para que o santuário seja construído, né. Aqui, esse dízimo aqui, ó, eles são as riquezas, os despojos das nações. Esse dízimo aqui, ó, eles estão representando, eles estão jogando luz lá no futuro, que depois nós vamos estudar e nós vamos ver a conexão de tudo isso junto com o dízimo lá de Jacó, que também não entregou, né, em lugar nenhum na terra. Até o dia de hoje você não vê na Bíblia falando que Jacó entregou aquele dízimo. Então, esses dízimos aqui, eles simbolizam o quê? O resgate. Porque dízimo, ele está ligado à semente, né, e a fruto. Durante toda... Gente, isso é tão impressionante, isso é tão extraordinário, né? Que nós vamos estudar e você vai aprender que o dízimo está ligado à semente e a fruto. Não, esquece esse negócio de dinheiro. Dinheiro é mamão, esquece. Tira da sua cabeça essa questão de dízimo como dinheiro. Nunca foi, biblicamente, nunca será. Então, todos esses despojos de guerra aqui, essas primícias aqui, esses dízimos que foram recolhidos aqui, que Abraão devolve, ele está simbolizando todo o resgate que vai ser feito lá na frente, quando Jesus ele vai vir nesse mundo na sua segunda vinda, vai recolher todos os seus, né? Vai recolher os seus, vai resgatar os seus, né? E vai entregar para o Pai, né? As riquezas, assim como Abraão aqui, simbolizando Jesus, entrega para Melquisedeque, que simboliza Deus, né? Jesus entrega para Deus os dízimos, né? Os despojos, as pessoas, dízimos. Olha que coisa impressionante. Você vai aprender que... Não, eu não vou dar spoiler, não. Assiste aqui a próxima aula para você entender o que é dízimo hoje, né? O que é dízimo hoje? Ó, o dízimo na antiga aliança, ele é de sementes, né? Do fruto da terra. E no dízimo, e na nova aliança, melhor dizendo, né? Quem é o dízimo e como que esse dízimo é ofertado, né? Meus irmãos, é uma coisa impressionante, é um estudo profundo, profundíssimo para você entender aqui. Então, só para eu contextualizar aqui, ó, vamos lá em Hebreus, só para você ver a linhagem desse sacerdócio. Ou seja, esse sacerdócio, ele veio primeiro, né? E ele simboliza o quê?
a nova aliança, a aliança de Cristo. Esse é o sacerdócio eterno, né? Que Jesus, a linhagem sacerdotal de Jesus, ele vem justamente dessa aliança sacerdotal, de Melquisedeque. Então, esquece, quando alguém falar para você, né, que Abraão devolveu o dízimo, entenda, o dízimo que Abraão devolveu não tem nada a ver com esse dinheiro que eles estão pedindo aí. Porque Abraão não levou dízimo em templo, Abraão não deu dízimo do salário dele, Abraão não devolveu dízimo de mês em mês, e naquele tempo não tinha nem sinagoga, não tinha templo, não tinha nada para devolver. Abraão não foi em canto nenhum. Quem veio abençoar, trazer a nova aliança, né? Mostrar esse sacerdócio, né? A nova aliança foi Melquisedeque. Melquisedeque que vem, né? Então, esqueçam isso. Esqueçam isso. Ó, olha aqui. Olha aqui o que o livro de Hebreus, no capítulo 8 diz. Olha que coisa impressionante. Ó, o autor de Hebreus fala assim, ó. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E serve, ou seja, no presente, serve, né? E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Isso quer dizer que aquele tabernáculo lá no deserto era sombra, era algo passageiro, era algo temporário. Tinha tempo para começar e tempo para finalizar. Que o Senhor erigiu e não o homem. O templo do céu, né? O autor está falando aqui, ó. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existe aquele que apresentam as ofertas perfeitas pela lei, prescritas pela lei. Eles servem um santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei pelas mãos para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, olha aqui, ó. O que o autor está falando? Que tudo que veio porque já existia lá no céu. E é uma cópia, né?
tanto o sacerdócio, por isso que o sacerdócio de Melquisedeque, ele vem lá no princípio de todas as coisas, já reforçando, né, o fim onde Deus ia restaurar todas as coisas, e esse sacerdócio, né, provisório, que era o de Levi, ele tinha um tempo para acabar. Logo, todas essas funções desse tempo, dízimo, sacrifício, tudo aquilo que era feito ali naquele santuário era algo provisório. Então não é dízimo, não é para os dias de hoje, porque nós estamos em uma nova aliança, uma aliança superior à aliança que Deus fez lá com eles. Por isso ele fala aqui, ó, ele tornou antiquada a primeira, antiga, já passou a primeira. E o que se torna antigo e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então desapareceu o sacerdócio levita, desapareceu dízimos, tudo isso já passou, era sombra. Porque lá no início, Deus já tinha mostrado que acima desse sacerdócio existia outro sacerdócio, né? O sacerdócio perfeito. Olha aqui, ó. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. A primeira aliança passou. Você não está na primeira aliança. Você não está no sacerdócio levita para você levar dízimo. O dízimo faz parte do sacerdócio levita, né? Então, olha aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dessa linhagem real, da linhagem de Melquisedeque, que vem antes da Levítica, né? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros santificava de forma que se tornava extraordinariamente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, não daquela aliança lá, para que os que são chamados recebam a promessa de bênção eterna, visto que ele morreu como resgate. Olha aí, ó, ele morreu como resgate, ele resgatou pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, né? Que houve uma quebra, uma transgressão da primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, né? Ou seja, o testamento, o Antigo Testamento que testificava sobre Jesus, precisou morrer. Então, Jesus morreu, cumpriu aquele testamento. Agora é um novo, aquele velho acabou. Aquele velho acabou. Pois um testamento só é válido no caso, um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilho de bode e também água, lã vermelha e ramos de isopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, né? Aqui faltou de pecados.
Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas como esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança de um sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim do tempo para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez depois do do juízo, assim também foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não de todos, grife isso aí na sua Bíblia, ele morreu para tirar o pecado de muitos, não de todos, e aparecer segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, queridos, é assim, Jesus não entrou nesse santuário terrestre. Esse santuário terrestre, que era uma sombra, que era uma cópia daquele que está no céu, foi uma figura de linguagem, foi uma figura para ilustrar, para mostrar ao povo o sacrifício real e mostrar ao povo, né, o plano de redenção. O sacerdócio que Jesus vem, ele não é um sacerdócio humano, levítico, ele vem de uma linhagem celestial, sacerdotal. E aí, quando ele morre, ele não entra nesse templo de pedra, templo feito por mãos humanas. O santuário que Jesus entra quando ele morre é o santuário celestial. É lá que ele vai. Então, essa primeira trajetória, esse santuário provisório, temporário que ocorreu aqui, onde tinha os sacrifícios, onde tinha onde se era levado os dízimos, isso aí cumpriu-se já o tempo, né? Cumpriu-se já o tempo, não faz sentido. Então, você não tem que ir levar, primeiro, uma coisa que nós vamos estudar aqui, né? Que os dízimos só poderiam ser levados em Jerusalém. Morando em qualquer um lugar, as pessoas não poderiam levar o dízimo em qualquer lugar. O lugar específico para levar o dízimo era em Jerusalém. Então, se hoje essa prática de dízimo ainda fosse vigente, né? Se nós ainda tivéssemos na antiga aliança, porque o dízimo é esse dízimo, né? Do levita é da antiga aliança, todo mundo tinha que ir lá em Jerusalém, no templo levar. Só que nem templo tem lá em Jerusalém. Por quê? Porque não existe mais. Essa aliança passou, ficou no passado. Agora é uma nova aliança. Agora, esses dízimos que inventaram aí no sistema religioso é coisa do homem, não tem nada a ver. Esse dízimo de dinheiro, ele não se remete a nenhum tipo de dízimo que está escrito aqui na palavra. Esse dízimo de dinheiro, ele não está relacionado com o dízimo de Abraão, porque o dízimo que Abraão deu foi os despojos, né, da guerra. Ele não está ligado com o dízimo levítico, porque o dízimo de Levítico era o dízimo da semente. Ele também não está conectado com o dízimo de Jacó, que é o que a próxima aula que a gente vai estudar, você vai ver. Então, esse dízimo que se pratica hoje, né, é invenção do homem. Ele só tem um nome, mas ele não tem princípio bíblico nenhum, porque o dízimo, né, que é um princípio bíblico, que é coisa linda quando você descobrir, né, como que esse dízimo é entregado hoje. Sim, porque hoje esse dízimo é entregado, mas você vai se surpreender como que esse dízimo é entregado hoje, né? Mas a gente precisa dar um passo de cada vez, sem atropelar, para a gente entender tudo isso. Então, resumo aqui do primeiro capítulo de Abraão. O dízimo que Abraão devolve são os despojos, né? As riquezas das nações, né? Junto com o resgate. Ele não tem nada, absolutamente nada a ver com tudo isso que é
pregado hoje nas denominações, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo, já tá longo. Amanhã nós vamos fazer a próxima aula, a gente vai entender o dízimo de Jacó, né? Nós vamos entender o dízimo de Jacó, depois a gente vai falar sobre as primícias, né? A gente vai entender os dízimos em forma de primícia, né? Que é o dízimo de Abel, onde Abel traz ali as primícias, traz né? Traz a sua melhor oferta e ele oferece ali seu dízimo como primícia, né? Então, o dízimo é um princípio bíblico. É lindo demais quando você descobrir o verdadeiro dízimo bíblico. Não esse daí que eles usam, né? Que as empresas disfarçadas de CNPJ, né? Usam para arrancar o seu dinheiro. Isso não tem nada a ver, nada a ver com o dízimo da Bíblia, tá bom? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, o lar de vocês. E vamos mergulhar nas profundezas para que nós não sejamos enganados. Fiquem todos na paz. Até o próximo.